Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Neste domingo 8 de janeiro de 2023. Zaratio, Matias Zaratio, está afastado dos treinamentos por 90 dias. Galo ganha do misto na Copinha e Jair está indo embora para o Vasco da Gama. O jogador Zaratio, que fez um belo campeonato em 2021 e não foi tão bem no ano seguinte, por causa de contusões, voltou agora a se contundir num treinamento lá na cidade do Galo. E desta vez, acredita-se que ficará no mínimo 90 dias fora dos treinamentos do time do Galo. É lamentável que ainda não se descobriu por que um jogador tão novo, 24 para 25 anos, machuca tanto. O que será? O que será? E olha que o Zaratio é uma peça fundamental na equipe do Galo. E mais ainda, será fundamental agora com o Kudê, já quem o lançou para o futebol foi o Kudê na Argentina. Mais uma vez, Zaratio está afastado dos treinamentos. É uma pena. O Jair, que já deu tudo que podia dar ao Galo, e notava-se perfeitamente uma certa falta de entusiasmo nos últimos jogos. Isso é natural. Isso é natural quando um jogador perde a posição de titular, porque também estava contundido e quando volta, já não volta no mesmo ritmo. E futebol, o jogador tem que jogar, não é só treinar. O ritmo, o tempo da bola, é só mesmo jogando, encontrando as dificuldades dentro de uma partida e resolvendo naquela fração de segundos. Treinamento não, é mais leve, é mais descontraído. E o Galo ganhou ontem do misto de Cuiabá pela Copa lá de São Paulo, que eles chamam de Copinha, que é o Sub-20, por 2-1. Começou perdendo o jogo e no segundo tempo virou. E dois jogadores deixaram ótimas impressões, que é exatamente o Alisson, que tomei conhecimento que ele já jogou até em 2 jogos, mais ou menos, na equipe titular, assim como o Ian. Eles já jogaram na equipe titular do Galo. O Alisson é um menino de 17 anos, marcou 15 gols em 45 jogos. Vamos torcer para que não acabe como o Alejandro. Aí você vai me perguntar, por que você está falando isso, Levi Lafetá? Porque o Alejandro começou como uma promessa, e no final não foi aquilo que se esperava. Nota-se perfeitamente que o Galo não tem tido nos últimos anos
um bom aproveitamento nas categorias de base, não tem. E o que tem surgido são jogadores normais, não tem nenhum craque e não tem nenhum talento. Como eu já lhes falei aqui, que a minha experiência de muitos e muitos anos dentro de futebol, existe o jogador de futebol, existe o craque e existe o talento. Jogador de futebol é o Guga, não é craque e não é talentoso. E talento é o Ronaldinho Gaúcho, talento é o Hulk, e o craque é aquele que se movimenta dentro de campo, mas procurando sempre o talentoso. Assim eu entendo e assim é o futebol. O que eu vejo é que um jogador na base faz uma partida, duas, e aí já vem uma parte da imprensa e até uma parte do próprio clube, não só do Atlético, como de outros clubes. Aqui nós temos uma joia, E aí começam a divulgar, vem o estrangeiro, leva a joia e a joia vira o quê? Na sua maioria não vira nada. São poucos que chegam a um Kaká, a um Ronaldinho Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, entendeu? São poucos, a um Rivaldo, são poucos. Vão 20 e um só que vinga. E falta isto, um olheiro muito bom, alguém que saiba realmente trabalhar o jogador da base. Porque o jogador da base, às vezes, ele precisa de mais atenção. Eu conheço um cearense. Esse cearense continua morando lá no Ceará, porque às vezes o cearense muda de estado, evidentemente, que é, na minha opinião, um dos maiores descobridores de talentos do Brasil. Mas como ele é uma pessoa muito, muito humilde, nenhum Fluminense, nenhum Atlético, nenhum Vasco, nenhum deles vai lá apanhar, porque ele não tem imprensa. O nome dele é Danilo, conhecido como Danilo Baratinho, é um ex-jogador. Danilo Augusto, um dos maiores talentos para descobrir talentos que eu já conheci. Bom, e o Zarate, voltando ao Zarate, ficará realmente no mínimo 90 dias. E o que subtende disso que vamos ter o Zarate só lá para maio, junho. Ainda bem que chegou aí o Edenilson e também o Patrick, e o Igor Gomes. E vamos dar também, quem sabe, uma oportunidade ao Johan. Exatamente. O Kudê precisa conhecer um pouco mais o Johan. O Johan, talvez eu esteja até desagradando parte da torcida do Atlético, mas o Johan em forma, ele pode muito bem ajudar o Atlético Mineiro. E voltando ao Vasco da Gama, o Vasco da Gama ofereceu simplesmente 15 milhões de reais para o Jair. E eu entendo que é um bom momento para o Jair e respirar novos ares. E o Vasco da Gama seria uma boa para ele voltar a jogar. O Atlético transfere, mas o Atlético fica com um percentual do passe. Isso é muito bom, porque o Jair não tem
30 anos ainda. E como o futebol evoluiu em termos de aproveitamento de jogadores acima de 30 anos, é bom ficar com um percentual. A gente vê aí, por exemplo, o Ganso só foi jogar bola mesmo depois dos 30 anos, né? Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresa, bacharel em Direito e escritor. E não esquecendo que General Manager de futebol. Se alguém tem dúvida, é só olhar no meu blog, Biru Esportivo Lafetá. Bom dia e um bom domingo para todos.